Olá pessoal, tudo bem? Essa é a aula de estradas e pavimentação, aula de número 3. A gente vai dar continuidade às curvas horizontais de transição e dessa vez com exercício. Na semana passada eu passei para vocês a parte teórica dessa curva horizontal de transição e nessa aula nós vamos ver um exercício. Depois eu mando esse PDF dessa aula para vocês, tá? E também vou montar um exercício para vocês fazerem e ir treinando, tá? Essa matéria aqui, fiquem tranquilos, ela não vai cair na primeira prova, então posteriormente ela vai cair na segunda prova provavelmente. E foque no que eu passei daqui para trás para cair na prova de vocês a nível de exercício prático, tá? E isso aqui fica para as próximas provas, certo? Bom, pessoal, aqui nós temos um exercício de número 1. Então, ele fala para a realização do projeto de uma curva horizontal simétrica com espirais de transição são dados as seguintes informações. O comprimento da curva espiral, que seria aquele LS que eu comentei com vocês na parte teórica, então ele dá isso igual a 120 metros. O ângulo de deflexão, que é o que a gente via algo parecido lá no chamado de AC, lá no tipo de curva, né? Aquelas curvas mais simples, as primeiras aulas que eu passei para vocês. Aqui é chamado de ângulo de deflexão e o exercício dá como 35 graus. O raio da curva circular, isso aqui a gente já conhece bem, já está desde a fase do outro tipo de curva que a gente estava vendo nas primeiras aulas. No caso desse exercício, é dado como 500 metros. E dá também, pessoal, a estaca do ponto de interseção, que seria a estaca PI, né? Então, dá 228. Esse E aqui, pessoal, o exercício dá como E de estaca. Mas é a mesma situação que a gente estava vendo. Então, vai dar 228 mais 17. Lembrando que a primeira parte antes do sinal significa estaca, e cada estaca tem 20 metros. A segunda parte é o que passou da última estaca e não chegou a dar mais uma, que seria equivalente a 20 metros, certo? Então, ele pede o seguinte, para a gente achar o ângulo de transição, que seria esse θS, pede para achar a abscissa dos pontos SC e CS, para quem está com dúvida no que seriam esses pontos. Volta na aula passada, lá tem o desenho, eu também passei para vocês em PDF. Pede também a ordenada desses pontos, além disso pede o ângulo central, pede o desenvolvimento, isso aqui a gente já estava vendo nas outras curvas anteriores, a abscissa do centro, pede o afastamento da curva circular, a tangente total, a distância do PI ao ponto médio da curva circular, e aí pede por fim as 4 estacas. Nos exercícios anteriores, a gente via 2 tipos de estaca, normalmente a inicial e a final, ou a intermediária, aqui a gente vai passar a ver 4. A estaca de TS, SC, CS e ST. Para quem tem dúvida novamente, volta no exercício anterior, da aula anterior, né, na teoria, desculpa, e dá uma olhada nessas letras, nesses elementos que vocês vão lembrar e vão ver lá no desenho que seria isso. Isso aqui, pessoal, são as estacas de ponto de tangente de espiral, espiral circular, circular espiral e espiral tangente, tá? Isso aqui tá lá no desenho, como eu comentei com vocês. Bom, pessoal, na parte de resolução, ele dá uma observação aqui, calcular θS em radianos. Lembra que eu falei para vocês tomarem cuidado. Na curva das primeiras aulas que eu passei para vocês, a gente tinha calculadora em DEG. Aqui, na de transição, a gente tem que usar em rad, tá? Então, cuidado na calculadora de vocês, porque isso muda muito os valores, vai acabar dando muita diferença, certo? Então, outra coisa, colocar precisão sempre com no mínimo 5 casos depois da vírgula, tá? Aqui no caso, para quem não tem calculadora, então se vocês fossem resolver isso sem calculadora, vocês poderiam estar utilizando o pi-rad, que é o 3,1416 rad, o pi, né, igual a 180 graus, certo? No caso de vocês acredito que todos tenham calculadora, então vocês vão estar utilizando simplesmente 5 casos depois da vírgula, 5 casos decimais, e deixem a calculadora em rad para resolver esse tipo de exercício, certo? Então, essa é a principal atenção que vocês têm que ter. Pessoal, na resolução aqui, primeira parte, o ângulo de transição, então a fórmula é LS sobre 2 vezes o RC. Lembrando que o LS é o comprimento do trecho, o RC é o raio da curva circular. Pessoal, se a gente dividir e fazer essa resolução aqui, né? Essa divisão, 120 dividido por 2 vezes 500, que daria 1000, nós vamos ter 0,12 rad. Aí, pessoal, a gente vai usar uma conversão, que é o que ele passou aqui no B, tá? Quando a gente converter isso de rad para grau, vai dar 6,8755 graus,
certo? Essa é a primeira coisa que pediu, θS, ângulo de transição. Segunda coisa que foi pedida, cálculo da abscissa ordenada. Pessoal, tudo fórmula, tá? Só se atentem a um detalhe. Cuidado com o que resolve antes. Então, essa parte de dentro tem mais e tem menos. Resolvam isso antes para depois multiplicar pelo comprimento do trecho de transição. Senão vai dar problema, tá? E se atentem a uma coisa, normalmente o eixo X vai dar bem maior do que o eixo Y. Então, se a gente jogar os valores aqui na fórmula padrão, a gente vai chegar a 119,83 para X e para o eixo Y 4,8. Como eu falei, normalmente o eixo Y vai dar bem menor que o eixo X, tá? Esse 0,12 aqui, pessoal, que jogar na parte de abscissa ordenada para cálculo, joguem em RAD, tá? Então, aqui é RAD, tudo o mesmo valor que vocês já acharam aqui no cálculo anterior, 0,12 RAD. Bom, pessoal, então vamos continuar aqui. Terceira parte seria o ângulo central, né? Também é fórmula, 35 é o ângulo de deflexão que foi dado pelo exercício, 2 vezes o θ que a gente já achou. Aqui sim vai ser em grau, tá, pessoal? Então, se atentem a isso, aqui é grau. Isso aqui vai dar 21,25 graus, que em rádio, ao ser convertido, vai dar 0,37. Só vocês baterem na calculadora. Bom, parte do desenvolvimento. É a mesma fórmula que a gente usava na outra curva mais simples. Então, isso aqui vocês já estão mais acostumados. Aqui em grau, aqui em grau. Aqui a parte de cima fica em grau, porque a fórmula já é em grau, tá, pessoal? Então, se atentem a isso novamente. Isso aqui vai dar 185,43 metros. Se a gente for para o próximo passo, é o cálculo da abscissa do centro, que seria o K. Pessoal, o XS a gente já calculou lá em cima, o RC foi dado e o seno de θS a gente já calculou no próprio exercício. Isso aqui em grau e vai dar 59,97 metros. Sobre a parte de cálculo do afastamento da curva circular, que seria o P. Pessoal, também novamente fórmula, essas fórmulas não mudam, tá? Só se atentem ao que é grau, o que é rad. Aqui vai ser grau, então o Y a gente calculou, 4,8 menos o raio de 500 dado pelo exercício, 1 é da própria fórmula, cosseno de θS a gente já calculou, é dado em graus. Isso aqui, pessoal, vai dar 1,2 metros. Parte de cálculo da tangente total, também é fórmula, se atentem aqui que é a parte de grau, né? Então, aqui o TT vai ser dado em graus. O resultado disso aqui jogado na fórmula, lembrando que o K a gente já calculou, o RC foi dado, o P a gente calculou e o ângulo de deflexão o exercício deu. Isso dá 218 metros. Pessoal, parte de distância do PI ao ponto médio da curva circular, que seria o E. Raio dado pelo exercício, o P a gente acabou de calcular, o ângulo de deflexão foi dado pelo exercício, o raio a gente também tem. Isso aqui jogado na fórmula também em grau, se atentem a isso, vai dar 25,52 metros. Agora sim, a gente entra na parte de estaca. Então, o que a gente calculava antes como 2 estacas, no exercício das curvas mais simples, agora a gente, na de transição, vai calcular 4 tipos de estaca. Primeiro, lembrando que uma estaca tem 20 metros, tá? Então, uma regrinha de 3 aqui, como a gente pode ver. A fórmula tá aqui, pessoal. TS igual a PI menos TT. Bom, se a gente fizer essa regrinha de 3 aqui, nós vamos chegar a 10,9 estaca. Eu expliquei para vocês, né, essa questão do que tá antes divide por 20 e o que tá depois da vírgula multiplica por 20. É a mesma questão, só que aqui tá feito de maneira um pouco diferente, mas é daquele modo, certo? Então, pessoal, o nosso TT, que foi o que a gente já calculou aqui em cima, a gente transformou em estaca. Então, faça do modo que eu passei para vocês já. Isso aqui vai dar 10 estacas mais 18 metros. O TS, então, vai ser o quê? 228, certo? Que é o que a gente já tinha lá em cima. Tá? Então, o TS vai ser 228 mais 17. Tudo isso aqui ao ser calculado, né? Então, isso aqui, na verdade, é a resolução. Então, sigam da maneira que eu já passei para vocês.
para não acharem mais complexo ou muito diferente do que eu passei em sala e nos vídeos. Isso aqui, pessoal, nosso TS vai ser 217 mais 19, seguindo essa fórmula aqui. Sobre o SC, que é TS mais LS, então o TS a gente acabou de achar, o LS a gente calculou no exercício. Isso aqui, pessoal, lembrando que vai deixar em estaca também, tá? Então, eu vou pular essa parte aqui, porque é uma outra forma que tá explicado. Então, sigam o modo que eu falei pra vocês. Divide o que tá antes da vírgula, ao ser dividido por 20, vai ser número de estaca. O que tá depois da vírgula, vocês multiplicam por 20 e vai ser o que vai passar, o que passou da última estaca, não chegou a dar uma outra, certo? Então, pessoal, isso aqui, o nosso SC vai dar 223 mais 19. Cuidado com isso aqui, não somem 223 mais 19. Eu falei pra vocês várias vezes que isso é estaca e isso não é uma estaca. Quase deu uma, né? Porque uma estaca tem 20 metros. Aqui deu 19. Sobre o CS, então a fórmula do CS é o seguinte, SC mais D. O SC a gente acabou de calcular e o D a gente já calculou lá em cima também. Então, fazendo essa soma aqui e jogando em estaca, nós vamos ter esse resultado, 233 estacas mais 4,44 metros, tá, pessoal? Não esqueçam do metros aqui. A última parte é ST, que seria o cálculo da estaca do ponto espiral tangente. Seria o CS mais o LS. CS a gente acabou de achar e o LS a gente já calculou. Então, pessoal, quando a gente soma isso e converte para estaca, isso aqui vai dar 239 estacas mais 4,44 metros. Fiquem atentos ao seguinte, tá? Se vocês errarem, percebam que isso é uma cadeia. Então, o CS, o ST depende do CS, que por sua vez depende do SC, que por sua vez vai acabar dependendo lá do TS e assim por diante. Então, pessoal, se vocês errarem aqui, esse erro vai ser levado até o final. Então, se atentem a isso. Aqui, por fim, depois que a gente calculou, a última parte seria o ST. Então, o croquis do resultado é isso aqui, tá? Então, todos os pontos que eu passei para vocês na teoria, novamente, tá aqui, fica desse modo. Então, temos o TS, o LC, o SC, o CS, o ST, todos são estacas. Aqui são distância do ponto inicial até o intermediário, que seria o TT, e o ângulo que divide isso aqui, que faz o raio dessa curva, seria esse ângulo de deflexão, ou esse triângulo, esse delta aqui, certo? Então, aqui vocês colocariam os valores, e o exercício acaba nessa parte. Certo, pessoal? Então, tomem cuidado que aqui a gente utiliza bastante o RAD, o RAD e não o DEG, como a gente estava utilizando. Tá? Os resultados vocês colocam nesse desenho aqui e cuidado com isso aqui, não somem isso novamente. Lembre que o que vem antes é a estaca, o que vem depois é o que não, é o que passou da última estaca e não gerou mais uma. E por fim, cuidado com esses resultados, principalmente de estaca, porque isso aqui é uma cadeia de resultados. Errou na primeira, o erro vai ser levado e vocês vão errando até o final, certo? Então, como eu falei para vocês, isso aqui era um exercício que precisava ser passado numa aula só, né? Ele vai dar essa explicação aqui, quase 15 minutos de explicação só para o exercício, tá? Então, eu vou passar esses slides, essa aula para vocês em PDF, vou passar um exercício também para vocês fazerem, e na aula dessa semana a gente tira as possíveis dúvidas, certo? Então, isso aqui são as curvas horizontais de transição. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, me mandem uma mensagem ou a gente conversa na live dessa semana. Certo, pessoal? Até logo!